Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Sempre que eu sou chamado para pregar, acho que o primeiro desafio é qual texto, né? E esse texto, essa semana, ele falou muito ao meu coração. Então, eu espero, pela graça de Deus, também poder ser canal do Senhor para falar ao seu coração. 2 Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a Tua palavra, está aqui o Teu servo, está aqui o Teu povo. Que o Senhor, através de mim, possa abençoar a todos nós e que Teu amor e Teu Santo Espírito permeiem nossos corações. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Quando a gente olha para esse texto, né, eu não sei se você tem essa impressão, eu pelo menos tenho. A primeira vez que ele saltou aos meus olhos, eu fiquei olhando assim e falei: mas por que essa história está na Bíblia? Porque é uma história tão simplória, um negócio tão... né? Por que isso aqui está na Bíblia? Aí eu fui analisando e vi que tem uma série de coisas aqui, né? O que está acontecendo? Vamos recapitular um pouco. Elias foi um grande profeta de Israel, né? Ele enfrentou Acabe, ele teve um ministério muito profícuo, e ele tinha como discípulo Eliseu. E quando ele estava para ser arrebatado aos céus, né, só lembrando que Elias não sobe um carro de fogo que separa ele de Eliseu, ele sobe num redemoinho, né? Os dois estão conversando, e Elias vira para Eliseu e fala assim: olha, eu estou para ser levado de ti, você tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Você tem alguma coisa que você queira? E Eliseu fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias olha para ele e fala: dura coisa tu pediste, mas se você me vir subindo, né, Deus vai te conceder. E é isso que ocorre, até porque Elias, ao longo da sua vida, ele vai realizar 7 milagres, e Eliseu vai realizar 13. Só que fica faltando um para ser o dobro, né? Só que um dia, quando os filisteus estavam atacando Israel e eles estavam indo enterrar alguém, né, o morto cai no chão, né, as pessoas ficam com medo dos filisteus, rola, bate nos ossos de Eliseu, ressuscita. Então Eliseu ele completa ali, Deus através dele, né, os 14 milagres, ou o dobro da porção do espírito de Elias. E essa cena aqui é muito interessante, porque essa cena ela começa com as pessoas insatisfeitas com o lugar onde eles estavam, né? A igreja era pequena, né? Diz o texto, né? Versículos 1 e 2, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então eles olharam um assim para o outro e falaram assim: gente, isso aqui não é do tamanho da PIB do Brás, né, é uma capelinha pequenininho, né, está pequeno para a gente, então vamos lá no Rio Jordão,
a gente vai recolher, cortar lenha, cortar árvores, e a gente vai construir um templo. E é interessante que eles falam para Eliseu, e Eliseu, né, como profeta ali, diz, podem ir. Só que é muito interessante que, diz o texto, versículo 3, então um deles, um deles, perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Eu acho isso interessante, porque a ideia de construir um novo templo foi de várias pessoas, mas chamar o profeta foi umzinho. Quem foi? Não sei. Alguém ali deve ter olhado para Eliseu, não sei se ele estava tímido, não sei se alguma coisa, mas olhou assim, poxa, acho que ele quer ir com a gente. O senhor quer ir com a gente? Quero. E foi. E aí, versículo 4, e foi com eles. Foram a Jordão e começaram a derrubar árvores, né? Como aqui está no plural, possivelmente o próprio Eliseu, ele também estava cortando árvores ali junto com eles, até porque a gente vai ver mais na frente que ele também está cortando. Então, ele está ali junto com eles, ele está colocando a mão na massa, né? Só que no versículo 5 acontece algo assim, um tanto quanto complicado, que diz o texto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado, né? Desculpa. Hoje, o machado, eu acho que não é algo muito caro, não sei, quanto é que deve custar um machado hoje? R$100? Você passa no cartão de crédito, parcela em 10 de 10 e está tudo certo, né? Só que nessa época, a metalurgia não era algo desenvolvido. Então, um machado trazendo para os dias de hoje seria talvez aí o preço de um Celta aí, 2012, 2015, né, mexendo na inflação aí. E é muito interessante que essa questão, né, do indivíduo pegar o machado, ele bater na árvore e ele tirar, era algo relativamente normal, porque Deuteronômio 19:5 vai dizer o seguinte, ó, por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Então, perceba que a metalurgia não está desenvolvida, o cabo, na questão de prender, não está desenvolvido. E quando esse machado cai, como o indivíduo ele pegou emprestado, é responsabilidade dele, se ele não pagasse aquele para quem ele emprestou, havia possibilidade dele, por exemplo, cair em escravidão. Havia possibilidade dele perder os seus bens, porque aqui é um negócio muito sério. Quando você toma algo de alguém emprestado, você responde por aquilo, você responde aquilo com o que você é. Por isso que ele vai dizer, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado, né? E aí o versículo 6, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Eliseu pergunta, onde que caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, ou seja, ele apontou, ó, profeta, caiu ali. Eliseu cortou um galho, então realiza comigo a cena. Caiu o machado, Eliseu pergunta, onde é que está? Aí o rapaz fala, está ali. Aí diz o texto que Eliseu cortou um galho, então ele também estava lá cortou um galho, e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, né? E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Quando a gente pensa em rio, né, a gente está falando aqui, evidentemente, do Rio Jordão, como o texto diz, né? Talvez a gente pense no nosso Rio Tietê, Rio Pinheiros, mas o Rio Jordão ele tem 251 quilômetros, né, com profundidade máxima de 5 metros e largura máxima de 18 metros. Então, o machado caiu ali, poxa, o indivíduo pode cair em escravidão, ele pode perder tudo aquilo que ele tinha. E Deus, através do profeta Eliseu, ele realiza esse milagre. E o que nós podemos aprender, que lições nós podemos tirar para a nossa vida à luz desse texto? Primeiro, Deus está conosco nas pequenas coisas da vida. Deus ele está conosco nas pequenas coisas da vida. Perceba que aqui o profeta Eliseu, ele
é alguém que fala da parte de Deus, ele é alguém que é um porta-voz de Deus, ele é alguém que, entre aspas, representa a Deus, né? Nós não temos uma pessoa com esse papel dessa maneira hoje, no tempo da graça. Hoje Deus fala conosco através da sua palavra, através do Espírito Santo, através da pregação, mas essas coisas não existiam naquela época conforme existem hoje. Então, o profeta estar com eles, de certa forma, é como se Deus estivesse com eles, porque ele é um homem de Deus, tanto que os profetas diziam, assim diz o Senhor. E aí, quando o profeta ele falava sua profecia, ele falava em primeira pessoa. Por isso, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus está conosco no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Sabe quando você acorda atrasado e não deu tempo de tomar café como gostaria? Deus está com você. Sabe quando você levanta assim, você corre, você perde aquele ônibus? Deus está com você. Às vezes a gente imagina o nosso relacionamento com Deus como algo assim, não, Deus vive a vida dele lá, eu vivo aqui, mas quando algo grande vai acontecer, quando algo majestoso vai acontecer, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre mim e ele vai estar comigo. Quando eu tiver uma grande decisão, alguma questão, eu vou orar e Deus vai vir, quando na verdade, Deus ele quer ter esse relacionamento íntimo, contínuo e saudável com a gente. Em Gênesis, capítulo 3, verso 8, diz assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse trecho aqui é logo quando Adão e Eva pecam. Mas a maneira como está o texto, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Alguns entendem, para mim faz sentido, de que quando nós tínhamos o jardim do Éden, Adão e Eva, e não havia o pecado, que à tardezinha, não sei, vou chutar aí umas 5 horas da tarde, diz o texto, quando soprava a brisa do dia, Deus ia lá e sentava com Adão e Eva. Oi, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Como é que passou o dia? Eu sei que para a gente é um tanto quanto esquisito, a gente não consegue imaginar muito bem. Mas a ideia do texto aqui, de Gênesis 3:8, é que Deus ele se relacionava com Adão e Eva de forma diária. Isso aqui não é um momento específico que Deus veio porque eles pecaram. Não. Deus tinha um relacionamento com eles. Soprava a brisa do dia, provavelmente o finalzinho da tarde, e Deus ia lá e conversava. Tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Óbvio que Deus é Deus, Ele já sabe de tudo, Ele não precisa perguntar, mas ainda assim Deus tinha prazer em se relacionar com a sua criação. E Ele ainda tem esse prazer de se relacionar comigo e se relacionar com você. Então, a primeira coisa que Deus está nas pequenas coisas. Segunda coisa, procure boas companhias. Versículo 3, então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Me chama muita atenção que uma pessoa teve a ideia, teve o tino, parou assim, poxa, vamos conversar, vamos chamar o profeta, vamos lá com a gente, vamos caminhar, vamos estar juntos. É interessante isso. Na igreja, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, a gente sempre tem aquela pessoa que é agregadora. A gente tem aquela pessoa que se tiver um evento na igreja, se tiver um churrasco, se tiver alguma coisa, se for ela chamar, todo mundo vai junto. Arrasta multidões, as pessoas vão juntos. E eu olho para esse texto e ele me ensina que nós devemos procurar boas companhias. Devemos nos relacionar com as pessoas que nos aproximam de Deus, com as pessoas que nos edificam, que nos melhoram. Veja bem, pelo amor de Deus, não me interprete errado. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos relacionarmos com quem não é cristão. Claro que a gente tem que se relacionar, a gente é sal e luz nesse mundo, a gente precisa pregar o evangelho. E a gente prega o evangelho para não crente, porque crente já sabe. Mas é muito importante, de forma intencional,
a gente se relacionar com pessoas que nos aproximam de Deus. Porque este homem aqui, sem saber, ele salvou o outro. Porque ele fala, o senhor quer ir com a gente? E me chama também a atenção, não sei se chama a sua atenção, o fato de que o profeta Eliseu, ele queria ir, mas ele ficou na dele. Não é estranho, isso não te causa, né, não faz muito sentido. A Bíblia não explica e eu não vou ousar tentar elaborar aqui uma definição, né? Quando eu chegar no céu, eu pergunto para Eliseu, né? Eu falo, poxa, mas você não queria ir lá? Por que você não foi? Né? Porque eles chegam para ele e falam, a gente vai lá construir. Ele, tá bom, podem ir. E aí alguém levanta e diz, você não quer ir com a gente? Eu acho que esse cara, ele percebeu. Ele olhou assim e falou, pô, ele está com cara, será que ele é tímido? Será que ele, né, não sei. E ele foi uma bênção na vida do outro que poderia cair em escravidão, que poderia perder sua casa. Haviam situações onde os filhos poderiam ser vendidos como escravo para poder ter que quitar a dívida, né? Perceba que a presença de uma pessoa de Deus fez diferença na vida de outra pessoa. E aí, se eu te perguntasse, quem é o seu melhor amigo cristão? Ou melhor, quem é a pessoa com quem você se relaciona, que você olha e fala assim, não, essa pessoa é de Deus, é de Jesus. É uma pessoa que eu chego perto dela, me edifica, me abençoa. Se eu apontasse para você agora, não vou fazer isso, fica tranquilo. Você teria um nome na ponta da língua para dizer? E aí? Nós precisamos desenvolver esse relacionamento intencional. Eu tenho pastores amigos meus que eu sento, tomo café, converso, falo, poxa, aí, como é que estão as coisas? Olha, na minha vida está acontecendo isso, isso e isso. Porque a essência do Evangelho é o relacionamento. É o nosso relacionamento com Deus, é o relacionamento de Deus conosco, e tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. E o nosso relacionamento entre os irmãos. E, por fim, caminhando para o final, recorra sempre a Deus. Versículo 5 diz, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. Perceba que essa expressão senhor, quando ele grita, ah, meu senhor, era emprestado, ele está se referindo diretamente a Eliseu. Porque o versículo 1 vai dizer, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Eliseu é o profeta e eles são discípulos. Então, dentro do contexto judaico aqui, você chamar um mestre de senhor é plausível, é diferente do contexto do Novo Testamento, né, greco-romano, chamar de senhor, ali é outra coisa. Aqui caberia. Então perceba que esse homem, ele passa por um problema e na hora, naquele instante, ele recorre ao profeta, ele recorre a Deus, ele diz, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, ele gritou, ah, meu senhor, ele se dirige a Eliseu, era emprestado. E o que eu aprendo com isso? Que a gente precisa sempre recorrer a Deus. Ah, pastor, mas eu estou mais careca que o senhor de saber que a gente precisa recorrer a Deus. Beleza, mas a gente sempre faz isso? A gente sempre faz isso? Eu mesmo, confissão de pecado aqui. Eu estava agora ali conversando, orando ali com os meus colegas pastores, eu estava falando, gente, ora por isso aqui, que eu estou meio nervoso, o negócio está complicado, eu não sei o que fazer, entendeu? Eu preciso de uma direção de Deus. Recorrer a Deus é algo que a gente sempre deve fazer, de forma intencional, contínua, para que um dia se torne, se assim Deus permitir, automático. Porque muitas vezes pressão alta, queda de cabelo, né, ansiedade, né, a gente acaba comendo muito. Eu estou só com 125 quilos, tá bom? Cheguei em São Paulo com 79, então vocês já viram, né? Enfim, tudo isso precisa ser automático no nosso relacionamento com Deus, de descansar em Deus. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem
cuidado de vós. É um exercício. É óbvio que hoje eu sou menos ansioso do que eu era há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas nós precisamos sempre recorrer a Deus. A grande questão é que muitas vezes, em um primeiro momento, eu fico pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu decido? E agora, eu. Quando, na verdade, a primeira coisa que eu preciso fazer é, meu Senhor, era emprestado. Meu Senhor, o que eu faço? Meu Senhor, como é que é essa situação? Sábado eu preguei para os jovens e eu estava compartilhando com eles que certa vez eu fui pregar num retiro de jovens, né, de carnaval, lá na PIB de Rio Bonito, minha antiga igreja, e o sermão estava no tablet. E eu deixei assim na cadeira, eu estava sentado, fui lá beber uma água e voltei. E quando eu voltei, o tablet não ligava. Por quê? Porque o abençoado do meu amigo, né, ele pegou meu tablet, ficou tentando lá a senha, tentou, bloqueou. Aí eu olhei aquilo, olhei para ele, com aquela cara de culpado, né, de quem fez besteira, olhei para os céus e falei, Deus, não tem o que eu fazer, eu vou pregar daqui a 5 minutos, né? Meu sermão está aqui. Mas está aqui porque o papel lá em casa acabou da impressora, tá bom? Senão eu tinha impresso. Falei, e foi muito interessante, pela graça de Deus fluiu. Por quê? Porque foi um momento que eu só dependia de Deus. De olhar para Deus e falar assim, Deus, é contigo. Eu não sei, eu não consigo. Estava começando a pregar, eu acho que eu nem era seminarista, eu estava no 1º, 2º ano. Então, muitas vezes, quando nós estamos em situações onde nós só dependemos de Deus, elas ficam mais fáceis. Quando eu só dependo de Deus, fica mais fácil. Às vezes, a dificuldade é quando eu posso depender de Deus, mas, poxa, se eu pensar nisso, se eu fizer isso, isso acaba atrapalhando meu relacionamento com Deus. Então, meu desejo essa noite, meu querido, em nome de Jesus, é que, primeiro, você saiba, tenha certeza no seu coração, que Deus está convosco todos os dias da sua vida, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. E Ele deseja ter um relacionamento contigo, Ele deseja se relacionar contigo. Provavelmente, às 5 horas da tarde, Ele não vai aparecer na sua casa para sentar, para tomar um café e comer um bolo de fubá, ou de mandioca, ou empinho, não sei lá qual bolo que você gosta, né, como Ele fazia com Adão e Eva. Ele provavelmente não vai fazer isso. Mas Ele deseja ter um relacionamento comigo, com você. Segundo, que venhamos sempre a procurar boas companhias. Pense em alguém do seu círculo de amizade que você olha e fala assim, poxa, essa pessoa é de Deus. Faz tempo que a gente não toma um café, faz tempo que a gente não bate um papo, faz tempo que a gente não come uma pizza, né? Faz tempo que a gente não faz algo. Inclusive, se um dia alguém aqui quiser comer uma pizza lá em casa, as portas da minha casa estão abertas, e elas estão abertas porque você vai levar a pizza, né? Então você não vai conseguir abrir, né? Mas, né, meia mussarela, meia calabresa, para ficar tranquilo, né? O básico que abençoa, está tranquilo, né? E por fim, recorra sempre a Deus. Recorra a Deus, que Deus seja o primeiro. Poxa, eu estou com esse problema aqui, mas se eu fizer isso, eu resolvo. Não. Ora. Tem um trecho da palavra de Deus, e aqui eu já caminho para encerrar, que eu acho muito interessante. Eu não vou abrir aqui para não demandar tempo, mas assim que Davi... Os irmãos já perceberam que eu gosto de Davi, né? Um cara gente boa, vou bater um papo dele quando chegar no céu. Mas tem um trecho muito interessante, que assim que ele assume o reino de Israel, ele toma posse, ele assumiu o rei, né? Os filisteus o atacam. E aí, quando os filisteus o atacam, ele ora, Deus, os filisteus estão me atacando, o que eu faço? E em um primeiro momento você olha e fala assim, não, mas peraí, os caras estão vindo me atacar, eu vou orar para... É óbvio que eu tenho que atacar, mas ele ora. E Deus fala, não, vai lá e ataca. E ele vai lá e ataca. Só que os filisteus vêm uma segunda vez, e ele ora de novo. Deus, os filisteus estão me atacando, e o que eu faço? Aí Deus dá uma outra resposta. Deus fala, você vai dar a volta, e você vai ficar ali perto das amoreiras. E aí, quando você ouvir passos por cima das árvores, sou eu indo à sua frente. E você vai atacar. E você vai vencer.
percebe que, mesmo no óbvio, a gente precisa buscar a Deus? Que mesmo no óbvio, a gente precisa recorrer a Deus? Que nós venhamos, à luz dessa palavra, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Que tudo que foi falado aqui gere mudança em nossas vidas e que nós possamos viver para a Tua glória em tudo. Pai, que nosso relacionamento contigo seja cada vez mais íntimo. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.